Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Grupo Espírita Jesus, o Caminho, seu projeto da obra Pão Nosso, capítulo a capítulo em 10 minutos. Hoje nós ficamos responsáveis, capítulo 4, antes de servir. Livro da psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Antes de servir, capítulo 4. Então, palavras de Jesus, que foram transcritas por Mateus no seu capítulo 20, versículo 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E Emmanuel, trazendo as suas considerações riquíssimas, traz o seguinte: em companhia do espírito de serviço, estaremos sempre bem guardados. A história inteira nos reafirma esta verdade com uma clareza absoluta. Reinos inferiores, as mais altas esferas, todas as coisas servem ao seu tempo. A lei do trabalho, com a divisão e a especialização nas tarefas, prepondera nos mais humildes elementos nos variados setores da natureza. Dando uma consideração, nós podemos, por exemplo, o átomo trabalha incessantemente sem parar, sem descanso, sem pausa para alimentação, sem pausa para dormir, não precisa ir no banheiro, ele trabalha sem parar o tempo todo, sem reclamar. Então, é também, né, uma característica do trabalho, do exemplo do trabalho. Continuando o texto no Emmanuel. Esta árvore curará enfermidades, aquela outra produzirá frutos. Há pedras que contribuem na construção do lar, outras existem calçando os caminhos. O Pai forneceu ao homem a casa planetária, onde cada objeto se encontra no lugar que lhe é próprio, aguardando somente o esforço digno e a palavra de ordem para ensinar a criatura a arte de servir. Bem, se nós, espíritos imperfeitos que o somos perfectíveis, a doutrina espírita nos explica isso com muita clareza. Porém, ainda somos espíritos imperfeitos. Um dia todos nós seremos anjos, dizia a canção. Mas, por enquanto, ainda há muitas lições a serem aprendidas, tanto no aspecto intelectual como no aspecto moral, porque não somos bons. Se o fôssemos, estaríamos em mundos superiores, em escolas superiores. Ainda estamos por aqui, reencarnando aqui, necessitamos das lições que o mundo nos oferece. Mas o que eu quero dizer? As onomatopeias da natureza, de toda a ordem, o canto dos pássaros, as mais variadas espécies, as flores nos seus tons, nas suas tonalidades, nos seus coloridos, nos seus perfumes diferentes, como a flor nasce nos Alpes suíços, flor Edelweiss, e que tem um perfume ímpar também. Sim, como a diversidade dos animais. As cachoeiras, as florestas, os montes, os vales, as encostas das praias. Isso Deus permite a nós, espíritos imperfeitos, desfrutarmos neste mundo na nossa caminhada evolutiva. Quão belas não serão essas paragens, essas aragens nos mundos superiores. Aí nós encontramos também solicitude de Deus em relação a nós, e todas as questões que nós conhecemos hoje
em relação ao nosso planeta, no trabalho incessante, prepostos de Jesus, como nos diz a obra Caminho da Luz, Jesus, governador espiritual, que acompanhou a evolução gradativa do nosso planeta desde quando ela se soltou como rocha incandescente do Sol. Ao longo dos milênios, foi preparando, organizando, até chegarmos ao patamar que nos temos hoje. Trabalho incessante também. Não vá pensar nós que ao deixarmos o corpo físico, não trabalharemos mais, não teremos ocupações. Claro que sim. Ocupações do bem também, amparando, fortalecendo e enquanto ferramenta dos espíritos superiores desses processos também da natureza. Continuando no texto, se lhe foi doada a pólvora destinada à libertação da energia, e se a pólvora permanece utilizada por instrumento de morte aos semelhantes, isto ocorre por conta do uso frutuário da moradia terrestre. Por quê? O Supremo Senhor sugere a prática do bem, objetivando a elevação e o enriquecimento de todos os valores do patrimônio universal, para a criação, para a modificação, e não para a destruição. Não olvidemos que Jesus passou entre nós trabalhando. Temos a natureza de sua cooperação sacrificial e aprendamos com o Mestre a felicidade de servir santamente. Faz aí a correlação. O esforço de Jesus para estar conosco também, trabalhando no direcionamento de trabalhar a nossa evolução, o nosso pensamento, nos deixando lições inexprimíveis, inovidáveis, que simplesmente dividiu a história em antes e depois. Lições, independente de credo, até hoje são realizadas nos cultos domésticos, ensinadas, estudadas, meditadas nas variadas instituições e também nas espíritas, obviamente. O trabalho incessante. E como dizia Jesus, Pai trabalha até hoje, e eu também. E nós também, por enquanto, na nossa própria evolução, mas já tendo condições de colaborar com a própria mudança do nosso comportamento também, enquanto trabalhadores de Jesus, servidores de Jesus aqui no nosso planeta. E Emmanuel, já indo para a finalização, nos diz assim: podes começar hoje mesmo, se ainda não começamos, obviamente. Uma enxada ou uma caçarola constituem excelentes pontos de início. Se te encontras enfermo, de mãos inabilitadas para colaboração direta, vou principiar mesmo assim, servindo na edificação moral de teus irmãos. É uma belíssima lição, pois nos diz que até se estivermos prostrados, em condições do trabalho das mãos ou dos pés para nos levar ao local do trabalho, ainda temos possibilidade do nosso exemplo, do nosso falar, do nosso pensar. Isto como possibilidade de colaboração, de servir, de atuar e colaborar com Jesus no processo de transição do nosso mundo para o mundo de regeneração. Costuma-se dizer que a nossa terra é uma grande nau, um grande navio, e Jesus está nos leme e nos conduz na direção do nosso porto de plenitude. Assim, né, Jesus está nos leme, mas nós somos a sua tripulação. Nós somos aquele que issa as velas, que levanta a âncora, limpa o assoalho do navio,
que trabalha, e esse trabalho possa, de alguma maneira, proporcionar também esta direção segura. Possamos, amigos queridos, estarmos sempre dispostos a servir e a nos empenhar nesse trabalho. Nos ampare, nos fortaleça, agradecemos, encerramos e até a próxima lição. Grande abraço.